Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Plantão Tech. É um vídeo aqui recheado de fofocas disfarçadas de notícias e eu espero que vocês gostem muito. Mas antes de qualquer coisa, já se inscrevam no canal, já ativem o sininho, porque temos episódio de Plantão Tech toda segunda, quarta e sexta e sai pontualmente às 7 horas da noite, quando não sai antes. Mas, para você não depender da sua memória, porque se a sua for tão ruim quanto a minha, você tá ferrado, o que você faz? Você ativa o sininho, porque o YouTube vai te lembrar o momento certinho em que o vídeo sair, e aí você só vai ter o trabalho de consumi-lo, beleza? Bom, gente, hoje aqui o negócio tá pegando fogo, porque a gente vai falar de Tetris, a gente vai falar de Apple, a gente vai falar de Estados Unidos, de China, de inteligência artificial, mas é claro que eu não faria isso sozinha. Eu adorei a dinâmica de fazer com pessoas e hoje temos uma convidada especial demais. Vem para cá, Dani Libório, maravilhosa. Gente, para quem não conhece essa pérola, a Dani Libório, ela é advogada aqui na Descomplica, mais especificamente coordenadora de compliance e privacidade. Então, assim, ela vai arrasar aqui nos comentários, tá? Então, se eu fosse vocês, ficava bem ligadinho no que a Dani tem para acrescentar aqui pra gente, né, Dani? Dá oi pro pessoal, Dani. Isso aí, pessoal. É um prazer estar aqui colaborando com vocês. A gente tem muita coisa para conversar no dia de hoje, hein? Eu amo, bora conversar, então. Não, vamos conversar tá muito chique, né? A gente vai fofocar mesmo, essa é a verdade. Vamos lá, então. Gente, primeira notícia. E a gente vai falar de Apple, Tetris e babado de processo. Enfim, tá dando um rolo e eu vou explicar um pouco pra vocês. E depois dessa explicação, eu e a Dani, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente. Dani vai falar um pouquinho aqui pra gente, porque ela tem bastante a acrescentar. Olha só, gente, Dan Ackerman, que ele é o editor-chefe da Gizmodo, ele tá processando a Apple e o Tetris porque eles usaram o seu conteúdo do livro para fazer o filme. Então, basicamente, esse processo ele tá acontecendo em Nova York, isso é importante também, e segundo esse documento do processo, esse autor, o Dan, ele busca uma reparação de 6% do orçamento da produção do filme Tetris. Em valores, a gente está falando de 4,8 milhões de dólares, porque essa produção custa por volta de 80 milhões de dólares. Então, como ele quer 6%, isso daria aí quase 5 milhões de dólares. Bom, esse Dan Ackerman, Dani, não sei se você já ouviu falar, eu não tinha ouvido falar até agora. Ele é o autor do The Tetris Effect. É um jogo, né, Tetris, acho que todo mundo aqui conhece, isso não deve ser novidade para ninguém. Mas, de acordo com esse autor, a obra cinematográfica da Apple, que trata desse filme, tem grandes estrelas nele, inclusive, só que essa obra, ela utiliza os mesmos personagens, enredo, temas subjacentes presentes na obra do Dan. Então, houve uma apropriação aí aparentemente legal, né? E o Dan, ele tá trazendo isso e processando tanto Tetris quanto a Apple também. E outra coisa interessante também desse caso é o seguinte, aparentemente houve uma conversa aí entre a equipe do Dan, mais a Tetris e etc. O Dan mandou o conteúdo, mandou o livro e etc. E a Tetris, The Tetris Company, queria que o Dan assinasse uma carta de cessão e desistência. E segundo o Dan, essa carta ela chegou muito num tom de quase ameaça. Não bem uma ameaça, né? Mas é um tom ameaçador ali para que houvesse uma opressão para que ele assinasse essa carta. Ou seja, essa carta permitiria que as empresas usassem esse conteúdo para produzir o filme, né, no caso. Só que, bom, aqui na notícia não disse se ele assinou ou não, mas se ele está processando, aparentemente, ele não assinou. Dani, o que você tem para falar pra gente sobre isso?
Então, esse é mais um caso aí que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, né, que envolve direitos autorais, isso roda completamente em torno de direitos autorais. A gente teve o caso ali da Taylor Swift, que ficou muito em voga também, rediscutindo os direitos dela sobre as músicas que ela fez. E se a gente traz aqui um pouquinho para a ótica do Brasil, né? Porque quando a gente fala de direito, a gente tem algumas questões que são muito específicas do país. Então, nos Estados Unidos, a gente tem as regras próprias dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, né, a gente tem também uma legislação que fala especificamente de direitos autorais. Então, a gente tem uma questão ali que envolve o direito patrimonial do autor, que é justamente esse direito de explorar financeiramente. Então, quando eu faço uma obra, quando eu faço uma adaptação de um texto, eu quero explorar patrimonialmente aquele texto, né, Cami? Com certeza. Então, você olha para esse lado do direito patrimonial, mas você também olha para o lado do direito moral. Então, o autor ele espera que tanto os personagens quanto o seu enredo sejam usados num contexto que ele esperava que ele fosse usado, Claro. né? Foi para isso que ele escreveu. Então, acho que a gente está aqui olhando muito para uma questão que envolve mesmo o direito patrimonial ali do autor, né? E quando a gente fala dessa coação que ele alega ter sofrido, isso pode configurar, por exemplo, e aí mais uma vez, né, trazendo para o contexto do Brasil, porque o contexto americano não é um contexto que eu tenho tanta familiaridade assim. E é o contexto que interessa bastante pra gente aqui, né? Porque eu imagino que seja o local, pelo menos máximo, onde as pessoas vão atuar de alguma forma. Exatamente, mas quando a gente pensa aí num contexto de Brasil, quando a gente tem uma coação ou alguma outra coisa que interfira na forma como aquele contrato foi formado, a gente tem um vício na formação do contrato. Então, se isso é comprovado, a gente pode ter aquele contrato até mesmo anulado, né, judicialmente. Sim. Eu acho que, na verdade, se esse for o caso, do tipo, assinou de forma que foi num tom ameaçador, uma das dificuldades é você conseguir provar, né, que foi de fato num tom ameaçador. Então, uma pergunta assim de leiga. Se eu coloco um gravador pegando toda essa conversa, enfim, isso pode ser usado como prova? Sim, isso poderia... Aqui no contexto Brasil, tá, gente? Isso é isso, importante. Exatamente. Isso é muito importante de relembrar, né? Mas, sim, num contexto Brasil, isso poderia ser usado como prova, porque os interlocutores, eles podem gravar ali o que está acontecendo, né? Então, assim, não poderia ser um terceiro externo gravando, ou um grampo, por exemplo. Se você grampeia a sala, aí essa prova já começa a ser um pouco mais contestada, né? Mas, sim, existem algumas decisões em que se entende que essa gravação feita pela própria pessoa que estava ali naquele contexto, ela seria uma gravação válida. E basta que essa pessoa ela esteja na conversa, ou ela precisa avisar que está gravando? Então, existem algumas questões técnicas, né? Eu não sou da área dessa área especificamente, mas até onde eu me recordo, sim, ela não precisaria avisar que ela está gravando justamente pelo fato dela estar participando. Legal. Daquela conversa. Perfeito. Mais uma vez, gente, isso aqui é num contexto Brasil, sempre haverá peculiaridades, mas foi bom a Dani trazer esse panorama geralzão pra gente. Dani, a gente continua, tá? Porque tem mais uma notícia aqui. E agora... Nossa, bonitinho isso aqui. E agora, a gente vai falar de, adivinha, Estados Unidos e China. Gente, os Estados Unidos limitam investimentos de empresas em IA com países como a China. Então, basicamente, o que os Estados Unidos querem é defender a segurança nacional americana, protegendo as tecnologias críticas para a próxima geração em termos de inovação, principalmente num contexto militar também. Então, basicamente, o que se tem aqui é uma decisão de restringir os investimentos dos Estados Unidos na China. Bom, estou dando um resumo aqui para a gente ter mais tempo de conversa também sobre isso. No final das contas, essa restrição vai aparecer de duas formas, né? O primeiro tipo de restrição que está tendo é que as empresas de capital de risco dos Estados Unidos, elas serão impedidas de investir em 3 setores chaves da economia chinesa. Semicondutores, computação quântica e, adivinhem, isso mesmo, inteligência artificial. Bom, além disso, cidadãos norte-americanos que
queiram fazer qualquer tipo de negócio no mercado chinês, eles devem informar ao governo dos Estados Unidos sobre esses investimentos realizados nessas mesmas 3 áreas: semicondutores, computação quântica e a nossa querida IA. Por que esses setores? Porque são justamente setores que a China vem fazendo um progresso significativo nos últimos anos. E aí, Dani, o que você fala pra gente sobre isso? A gente tem aí mais um capítulo, né, dessa disputa que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos. Inclusive, Cami, eu não sei se você lembra, mas a gente tem um episódio falando sobre isso do Fofoca Geopolítica. Ah, verdade. Tá lá no YouTube e no Spotify. Perfeito. Descomplica. Isso, e da Descomplica mesmo, gente. Não é da faculdade, não é do canal da faculdade, que é esse que vocês estão vendo. Tem um canal da Descomplica, e lá, se vocês quiserem se aprofundar, terem mais conhecimento técnico, esse episódio fala bem, né, disso. Ele fala justamente sobre essa questão dessa nova polarização que a gente está vendo acontecer. E o Hansen explora muito bem ali o que está acontecendo nesse cenário, né? Então, acho que vale super a pena vocês conferirem também. Sim, com certeza. E eu acho que essa polaridade, né? Essa divisão entre Estados Unidos e China, ela não é nova para ninguém, mas eu entendo que novos temas vêm surgindo, e com o surgimento desses novos temas, novas oportunidades para os dois lados acontecem também. E aí, a partir do momento em que um lado vê o outro mais fortalecido pelo surgimento desses temas e como eles estão conseguindo navegar e potencializar esses temas, o outro, porque não quer ficar para trás, acaba entendendo quais são os melhores meios e métodos para diminuir essa potência, né? Diminuir esse desenvolvimento. E é basicamente isso que os Estados Unidos vem fazendo com essa notícia aqui. Entender como que os Estados Unidos, enquanto uma potência, pode mitigar, minimizar a atuação da China e o desenvolvimento da China nesses 3 setores. E eu acho que também tem uma questão, Dani, que a gente estava conversando, de inteligência artificial muito interessante, porque aqui tudo que a gente falou tem muito um contexto financeiro, mas não é só esse contexto financeiro que interessa também, né? Existem outros contextos e outras motivações que fazem com que os Estados Unidos queira barrar ou minimizar essa expansão da China nesses setores. A gente vive agora um momento muito forte ali, né, sobre a questão de dados, né? Quando a gente fala de proteção de dados, sejam eles pessoais, sejam eles econômicos, e aqui a gente pode estar falando até mesmo de dados de segurança e de desenvolvimento tecnológico do país. E quando você tem ali a China como o principal país que ameaça esse poderio dos Estados Unidos, né? Então não surpreende tanto que eles queiram justamente tentar dar uma freada ali em como a China está avançando nessa frente. E quando a gente fala ali de inteligência artificial, a gente está vendo o mundo se mobilizando, inclusive o Brasil também se mobilizando bastante, tá? No que diz respeito à regulamentação do uso da inteligência artificial. Uhum. Então, faz sentido a gente ver essa movimentação dos Estados Unidos, em especial naquele que é o principal rival dele no cenário geopolítico agora, né? Uhum. Então, quando a gente fala da inteligência artificial, você tem a Europa ali na frente, né, na vanguarda mesmo da discussão desses temas, mas os Estados Unidos também tem falado bastante sobre regulamentação, sobre como e em quais setores usar e como usar nesses setores, né? Perfeito. O Brasil também, sabia? Não. A gente tem um projeto de lei que está super avançado, falando justamente sobre a regulamentação e sobre ambientes regulatórios para você testar essas ferramentas de inteligência artificial antes de lançar de fato. Que legal. E o que está se buscando agora é entender quais são as áreas críticas para essa inteligência artificial ser utilizada. E com isso, né, vai trazer um pouco mais de uma necessidade maior de regulação nelas. Né? Ah, legal. E isso ainda está em aprovação, está em discussão ainda, né? Sim, está em discussão ainda. Perfeito. Ai, Dani, amei você aqui com a gente, cara. Muito bom. A parte ruim é que tá acabando. Ai, gente, amei, Dani. Muito obrigada. Mas chegamos ao fim, tá doendo sim. E eu tô falando do Plantão Tech de hoje.
Mas é isso, Dani, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, adorei, aprendi muito aqui com você também, tenho certeza que quem tá aí do outro lado aprendeu juntinho aqui com a gente. Mas, gente, olha, não fiquem tristes, porque temos mais episódios por vir toda segunda, quarta e sexta. E para que vocês não se esqueçam dos nossos episódios, por favor, gente, vamos valorizar, entendeu? Eu tirei a Dani, sabe, do trabalho dela, ela tava trabalhando lá linda e bela na mesinha dela. Falei, Dani, pelo amor de Deus, vem gravar aqui comigo, cara, eu nunca te pedi nada. Mentira, eu já pedi muita coisa pra ela. Mas a gente finge que não. Então, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês acompanharem mais plantões aqui junto com a gente. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. Um beijão e até a próxima.